previsões astrológicas para o ano de 2026. Então, o que a gente pode esperar para o ano de 2026? O que o céu traz para a gente enquanto aprendizado, enquanto reflexões para esse ano? Mas, para além dessa coisa de esperar, né, eu gosto de pensar que o que a gente pode fluir mesmo, digamos assim, nesse ano de 2026, porque nós fazemos parte dessa natureza cíclica. Então, se consequentemente a gente faz parte de tudo isso, a gente também cria esse movimento, a gente também está sendo ali afetado e está afetando, né? A gente está nesse entrelaçamento mesmo. Porque senão a gente fica nessa ideia de que vou sentar e ficar esperando o que o céu, né, e o que o externo vai trazer para mim, e aí só vai alimentando essa ideia de separação, quando na verdade a gente precisa cada vez mais se apropriar e se integrar e entender que nós somos parte mesmo dessa natureza. Bom, tendo em vista isso, o que eu preparei aqui pra gente nesse vídeo de hoje é os principais acontecimentos astrológicos de 2026, né? O que tem assim de mais principal e o que vai trazendo assim pra gente quanto reflexão. Mas vale ressaltar que os acontecimentos diários, né? O que está acontecendo ali no dia, isso aí eu já falo lá no meu Instagram, então tá aqui embaixo também se você ainda não me segue, porque por lá todo dia eu coloco o céu do dia, e aí eu falo mais sobre o que está acontecendo no dia, né? Então, como que a gente pode se conectar ainda mais com a potência daquele dia, né? E os desafios também que aquele dia traz pra gente, enfim. Então, não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram. Visto isso, meu cachorro loucamente, enfim, vocês já conhecem, né, ele por aqui. Visto isso, para quem já tem mais aí intimidade, né, com esse canal, não se esqueça de pegar aí seu chá, seu café, sua água, sua bebida de preferência e vai se chegando mesmo pra gente poder conversar, pra gente bater esse papo gostoso astrológico. Porque por aqui eu falo sobre a jornada de autoconhecimento através do céu, utilizando mesmo a astrologia enquanto um saber, enquanto um conhecimento que nos permite usá-la mesmo enquanto uma linguagem de autoconhecimento para a gente se entender, para a gente se compreender e, consequentemente, também compreender o outro, né? Porque isso é fundamental. Bom, visto isso, as previsões para 2026 a gente pode considerá-las como algo mais voltado para o coletivo, né? E, obviamente, entender o coletivo vai ser, assim, fundamental para a gente entender a respeito de nós mesmos. Porque se a gente entende o que está rolando no coletivo, a gente também vai percebendo como que a gente vai sendo afetada por esse coletivo, como que a gente também afeta esse coletivo, né? Então, essas previsões, elas também são importantes para a gente entender a nível subjetivo, porque uma coisa não está separada da outra, tá? Bom, então vamos lá, anotei aqui no meu celular os acontecimentos mais importantes, né, para a gente poder trabalhar aí nesse ano de 2026. Bom, no dia 25 de janeiro, a gente já tem ali um marco importante para 2026, que é a entrada de Netuno no signo de Áries. E aí ele vai ficar ali até 2038, né, vai ficar um bom tempo nesse signo. E Netuno, ele é um planeta que ele tem muita associação com essa coisa da arte, da espiritualidade, né, da sensibilidade. Enquanto o signo de Áries, ele já tem uma pegada muito diferente, né? Então, eu diria que vai ser um período extremamente marcado por essa coisa da autonomia, digamos assim, dentro do viés espiritual, aquela coisa de vou fazer por mim mesma, né? Tipo, aquela coisa de, não, eu quero ter autonomia nisso aqui, eu quero ter independência. E aí é o primeiro ponto de atenção que a gente precisa pensar criticamente, né, com a entrada desse Netuno em Áries, porque pode ser que coletivamente venha, assim, um certo movimento no sentido de que, é porque eu quero praticar minha espiritualidade sozinha, eu quero viver, né, ali tudo sozinha, aquela coisa toda. Não que eu ache que seja um problema você vivenciar sua espiritualidade sozinho, não estou dizendo que isso seja uma questão, mas é muito importante que a gente entenda e respeite determinadas tradições, determinadas sabedorias que pertencem a determinados povos.
Por quê? Porque senão vira uma salada mista, assim, uma coisa, né, que não tem ali um certo respeito, uma certa ética, de entender que, cara, isso daqui que eu tô praticando, existe uma tradição que sabe, é muito maior do que eu, que tem muito mais tempo do que eu, e que aqueles povos, eles têm uma maneira de enxergar aquilo dali, eles têm uma prática ancestral, e eu preciso respeitar essa prática ancestral. Eu não posso achar que, não, eu vou fazer do meu jeito, porque, né, não é assim que a coisa funciona. Então é importante ter essa reflexão, porque vai rolar muito essa coisa do porque eu tenho que ter autonomia na espiritualidade, não sei o quê. Tá, eu acho válido, acho incrível. Mas como que você tem autonomia na sua espiritualidade, mas ao mesmo tempo respeita determinadas tradições, determinados cultos que pertencem a determinadas comunidades, sabe? Sem se apropriar disso e achar que você pode fazer o que você quiser, que você não vai seguir regras, né? E porque autonomia, né? Enfim. Então, é o primeiro ponto de reflexão aí para 2026. Depois nós temos também a entrada de um planeta bem importante, que é Saturno, que vai entrar também no signo de Áries, né? Marcando mais uma vez essa coisa da autonomia, da independência, que são palavras que tem muito a ver com o signo de Áries, né? E isso vai acontecer no dia 13 de fevereiro de 2026, e Saturno vai ficar em Áries até abril ali de 2028, vai ficar cerca ali de 2 anos, né, aproximadamente, que é mais ou menos o tempo em que Saturno vai percorrer ali por um signo do zodíaco, né? E aí traz uma reflexão interessante para nós, porque, caramba, se Saturno é essa coisa do comprometimento, né, do longo prazo, fica assim, Saturno em Áries, né, fica aquela coisa tipo assim, meu Deus, como é que eu vou me comprometer com a coisa, mas Áries quer tudo para ontem, quer tudo assim rápido, quer, sabe, fazer acontecer o mais rápido possível. Então, já é uma reflexão que a gente precisa ter a nível coletivo, de que vai ser um momento em que pode rolar uma certa ansiedade mesmo, de às vezes querer apressar coisas que só vêm com o tempo, só vêm com a construção. E eu acredito que, cara, isso está cada vez mais difícil assim pra gente enquanto coletivo, que é de fato entender que as coisas demandam tempo para serem construídas, né? Assim, uma árvore, ela demora um tempo para se desenvolver. Primeiro ela vai ser uma semente, ela vai, né, crescendo, se desenvolvendo. E é curioso como às vezes a gente quer resultados assim na vida, quer que as coisas aconteçam assim para ontem, mas tipo assim, cara, a vida não é assim, a natureza não funciona dessa maneira. Então, é claro que a gente precisa se comprometer, fazer o que precisa ser feito, né? E entender que o caminho ele vai se abrindo conforme a gente vai criando esse movimento, porque Áries é aquela coisa de se movimentar. Áries não fica parado no lugar aí, tipo, vou esperando assim a morte da bezerra, esperando o que vai acontecer, o que vai rolar, sabe? Então, criando esse movimento de fato e construindo a partir da sabedoria do tempo, entendendo que as coisas elas vão acontecer com o tempo. Então você cria movimento, mas você também não tem que criar um movimento já esperando um resultado rápido. Você tem que criar um movimento entendendo que aquilo ali demanda tempo. Então a gente precisa honrar a sabedoria do tempo, né? Eu diria que também vai ser um marco importante aí para 2026, tá? Além disso, né, lá em março é quando a gente tem de fato o ano novo astrológico, que é marcado ali pela entrada do Sol no signo de Áries. Então, quando o Sol entra no signo de Áries, é quando a gente tem o ano novo astrológico, porque Áries é o primeiro signo do zodíaco, né? E aí, o mapa do ano novo astrológico tá um mapa bem interessante. Mas ele tá, assim, não tão ariano quanto a gente espera. Por mais que a gente tenha aí um Netuno em Áries, né? A gente tem um Saturno em Áries, mas ele vem com uma pegada mais sensível também. Porque Marte, que é o planeta que rege o signo de Áries, ele vai estar em Peixes, e o signo de Peixes ele pode ser regido tanto por Júpiter, né, quanto por Netuno. E aí Júpiter vai estar no signo de Câncer e Netuno vai estar em Áries, como eu já falei anteriormente. Então, vai ser um momento, né, em que
favorece muito a gente agir, a gente criar o movimento, né? A gente fazer acontecer, acreditando de fato que é possível a gente construir uma expansão ali, um crescimento dentro dos nossos afetos, dentro das nossas intimidades, né? Então pode ser um momento muito interessante, até mesmo para questões voltadas ao lar, né? A casa. Acredito que vai ter aí algumas questões voltadas para essas questões assim de financiamento, né, imobiliário, enfim. Já estão, na verdade, rolando alguns movimentos em relação a isso, mas com Júpiter em Câncer pode ser que seja um momento de expansão para algumas pessoas, né, que ainda não compraram ainda suas casas, né, porque a gente sabe que comprar casa no Brasil é muito absurdo, né? É muito difícil. Então é um momento que pode ser interessante para isso também, né, para refletir a respeito das questões do que é básico para nós enquanto coletivo, né, enquanto sociedade. E além disso, né, vai ser importante a gente pensar também que essa ação a partir daquilo, aliás, né, visando aquilo que a gente acredita, a nossa fé, a nossa espiritualidade, e confiando também que é importante a gente expandir os nossos afetos, né, a nossa relação com aquilo que é mais íntimo para nós, mas entendendo que sempre vai ser importante a gente respeitar a nossa autonomia, a nossa individualidade. Então não adianta nada você estar ali nesse movimento mais espiritual, pensando ali nas outras pessoas coletivamente, mas se não existe um respeito também da sua individualidade. Então como que a gente encontra um equilíbrio dentro disso, né? Porque é óbvio que não vai existir o eu sem o coletivo, e não existe coletivo sem o eu, né? Então, tentar se encontrar dentro desse meio vai ser importante, vai ser uma temática interessante para 2026. Em abril, a gente tem a entrada de Urano, né, no signo de Gêmeos, que vai ficar até 2032, vai ser um tempo longo, né, cerca de 7 anos. E aí, né, gente, assim, vai ser um momento em que vai ser complexo para essa questão de informações, de inteligência artificial, um excesso exacerbado, assim, com muita distração. Na verdade, a gente já está nesse momento, mas com a entrada de Urano em Gêmeos, vocês vão ver que a coisa vai, assim, tomar uma forma muito diferente do que já está hoje, né? Então, muita distração, porque Gêmeos é isso, né? Se perde, tá aqui, de repente tá ali, quando vê, se perder no meio do caminho, enfim. Então, Urano é essa coisa do movimento rápido, né? Então, é um momento importante para ter muito cuidado com essa coisa de fake news, do que a gente está consumindo na internet, e tomar muito cuidado também para não entrar nesse lugar de superficialidade, né? De ficar só consumindo coisas sem pensar criticamente a respeito daquilo, entendendo que, cara, é importante a gente pensar de que maneira a gente nutre o nosso intelecto, né? Então, 2026 vai ser um ano de muitas questões em relação a essa situação da comunicação, né, dos diálogos, das trocas, de uma maneira muito exacerbada, e a gente precisa pensar criticamente a respeito disso. Bom, em junho a gente tem um momento interessante que vai ser a entrada de Júpiter no signo de Leão, né? Então eu falei que lá no começo do ano novo astrológico, né, até junho ali, o Júpiter vai estar em Câncer. E depois, dia 30 de junho, ele vai entrar em Leão e ele vai ficar ali até julho de 2027 nesse signo. Cara, é um momento muito importante pra gente expandir coletivamente a nossa autenticidade, a nossa potência enquanto indivíduo, né? Olhar mais pra gente, tentar entender aquilo que a gente quer buscar verdadeiramente pra si. Sabe, um momento de muita alegria, de cultivar bastante essa energia leonina, mas coletivamente pode ser que a gente observe, né, muitas questões voltadas a essa coisa de tentar ali estar muito em prol dos próprios interesses, né? Então usar às vezes a justiça, as questões ali das leis muito voltadas para o benefício próprio, né? Então a gente pode observar isso dentro do contexto coletivo e é importante a gente pensar criticamente sobre isso, tá? Bom,
Em agosto nós temos 2 eclipses importantes, mas eu vou gravar um outro vídeo para poder falar sobre isso. A gente tem outros eclipses também ao longo do ano. E eclipses são marcos muito importantes dentro da astrologia e dá pra gente trazer muitas reflexões a partir disso. E claro que vai depender também de se esse eclipse vai ativar algum ponto específico do seu mapa, porque aí a coisa ganha uma outra forma, né? Aí vai estar trazendo, de fato, uma coisa mais individual, uma coisa mais pessoal para você, mas aí a gente vai falar sobre isso em um outro vídeo. E em 2026, como todo ano, temos ali 3 Mercúrios retrógrados, todos nos signos de água, né? Então, o que não vai faltar é água, é emoção para ser revista, são questões sensíveis, né, da sensibilidade, da espiritualidade, do afeto para serem vistas, para serem olhadas. Então a gente começa, né, com o primeiro Mercúrio retrógrado do ano em fevereiro, né? Então Mercúrio vai ficar retrógrado no dia 26 de fevereiro, no signo de Peixes, e ele vai até o dia 20 de março. E é um momento importante para rever, né? Lembra que eu sempre falo para vocês que período de retrogradação é um momento de revisão. É só vocês lembrarem desse prefixozinho re, né? Então é revisão, é repensar, né? Pra gente poder ver o que precisa ser mexido ali. Então o Mercúrio retrógrado em Peixes vai trazer muitas questões para a gente poder pensar o que nos drena, né? Porque Peixes às vezes tem muito essa relação com essa coisa da fuga, né? De viajar na maionese, foge, se distrai. Então é um signo também que tem muita relação com vícios, né? A gente também pode ter esse tipo de interpretação. Então o Mercúrio retrógrado em Peixes vai trazer pra gente muitas reflexões a partir disso, né? E depois a gente tem o Mercúrio ficando retrógrado no dia 29 de junho no signo de Câncer. E ele vai ficar até o dia 23 de julho, tá? De 2026, retrógrado nesse signo, tá? Então é um momento também da gente rever muitas questões emocionais, o que nos gera dependência emocional, o que a gente precisa rever dentro da nossa esfera íntima, né, dos nossos afetos, enfim. Questões que têm a ver com o signo de Câncer. Mas claro que, obviamente, vai depender de onde esse Mercúrio vai estar no seu mapa astral, porque às vezes para você vai simbolizar uma outra coisa, mas coletivamente falando, vão ter muitas questões ali para serem repensadas dentro dessa questão ali de lar, né, de intimidade, né, então vai ser um momento bem interessante para isso. E depois nós temos Mercúrio retrógrado no signo de Escorpião, que vai ficar no dia 24 de outubro até o dia 3 de novembro. Então é um momento interessante para rever mágoas, né, que podem vir à tona e assim, ter cuidado para não ficar meio que remoendo aquilo dali, porque Escorpião é um signo que tem muito a ver com isso e às vezes tornar aquilo dali uma má água, que pode às vezes gerar aquela coisa de não, porque eu vou me vingar, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer, né? Às vezes a gente precisa tomar cuidado de fato com essa energia escorpiana. Bom, tendo em vista isso, né, falei bastante, mas ainda tem muita coisa pra gente destrinchar nesse 2026, mas aqui é só um panorama geral mesmo de quais são os principais pontos que a gente pode esperar para esse ano. E vale lembrar que nós temos o nosso céu pessoal, né, que é o nosso mapa astral e que tem ali as nossas previsões, né, nossa revolução solar, nosso mapa de progressão, enfim. Então tudo isso vai simbolizar mais intimamente o que está de fato nos afetando mais intimamente. Mas é óbvio que a gente precisa entender o coletivo, porque isso também vai ser importante. Então eu já deixo um convite para você. Se você quiser entender mais a respeito do seu céu, né, e de como que isso vai te impactar mais intimamente, a agenda de 2026 está aqui embaixo, está aberta, então vocês podem clicar aqui, procurar saber mais informações. Tem todas as informações de como funcionam os meus atendimentos. E aí a gente vai conversar mais intimamente sobre como que o que está rolando no céu de fato impacta mais intimamente dentro da sua jornada de vida. Tendo em vista isso, já peço para você se inscrever aqui no canal. Temos vídeos toda semana agora, né? É um projeto aí para esse ano de 2026, manter essa coisa da disciplina, da constância. E vamos lá, né? Vamos fazer acontecer. E não se esqueça de se inscrever também
se inscrever não, né? De me seguir lá no Instagram, porque lá também eu posto conteúdos diferentes, falo também do céu todo dia, então é uma maneira também de você ir se conectando com essa coisa mais íntima, né, do céu e acompanhando mesmo o céu enquanto é uma forma de se aproximar cada vez mais dessa relação com a natureza. É isso, e nos vemos no próximo passo aí da nossa jornada.